tô me divorciando, tô me separando, como é que eu faço para conversar sobre isso com a criança sem traumatizar a criança, sem gerar travas na criança? A primeiríssima coisa que você precisa fazer no momento em que essa separação, que esse divórcio surgir na sua vida, é você sentar e ser muito claro com a criança a respeito das mudanças que vão acontecer. Por exemplo, se você é casado com a pessoa e a pessoa vai sair de casa, ou se você vai sair de casa com a criança, ela precisa estar sabendo. Não pega o teu filho de surpresa, um dia o pai não tá lá, um dia a mãe não tá lá, um dia a casa tá diferente. Então, assim, vai acontecer processo de separação, então você já sente e já avisa, olha, a mamãe e o papai, agora a gente vai ser só amigo, nós não seremos mais um casal, então o papai vai morar em outra casa, ou a gente vai morar em outra casa, seja lá o que for acontecer na tua vida, você fala pra criança, a gente vai morar em outra casa, vai acontecer isso, porque agora a mamãe e o papai somos somente amigos, ou a mamãe e o namorado, talvez não seja o pai da criança, ou a mamãe e o namorado, ou a mamãe e o fulano, não sei, o papai e a ciclana, seremos somente amigos, nós não somos mais um casal e a gente decidiu que morar junto não faz mais sentido para nós, tá? Então você tem que, a primeira coisa é avisar a criança das mudanças, principalmente se for envolver mudança de escola, se for envolver mudança de casa, se um dos pais for sair da família, porque é um choque para a criança, então não esquece de avisar o teu filho, isso é importante, tem que ser uma das primeiras coisas que você vai fazer. Junto com essa conversa, se for o pai da criança ou se for a mãe da criança, ou alguém muito ligado, pode ser de repente um padrasto, uma madrasta, né, um padrinho, não sei, mas do qual a criança é muito próxima, é muito ligado, você vai precisar explicar para ela que a separação, que o divórcio que está acontecendo não tem nada a ver com ela e que você continua amando o seu filho exatamente igual e que ele continua sendo amado pelo pai exatamente igual. Porque o que acontece com as crianças é que uma vez que a separação está acontecendo e esse rompimento no núcleo familiar acontece, que a mãe vai para um lado, o pai vai para o outro, geralmente é isso, a criança sente que ela está perdendo aquela família. Ela sente que ela está deixando de ser amada. E é isso que não pode acontecer. Não tem problema nenhum você se separar. Aliás, antes você ser separada do que num relacionamento do qual você está infeliz, que também vai impactar os seus filhos. A questão é, a criança não pode sentir que ela está sendo menos amada, que esse rompimento do casal está mexendo com a questão familiar, está mexendo com o amor da família, entende? Então tem que deixar muito claro e repetir 1 bilhão de vezes, isso é uma coisa que você vai ter que falar várias vezes ao longo de todo o processo de adaptação dessa separação, que a criança continua sendo amada, a mamãe te ama igual, o papai te ama igual, a mamãe continua sendo sua mãe, o papai continua sendo seu pai, nós só não somos mais casados, mas nós amamos você exatamente igual, e no início da separação, no início desse rompimento, é importante que a criança tenha contato com os dois lados, com o pai, o padrasto, a mãe, ou seja lá quem for, na mesma quantidade que ela tiver com quem for ficar com a guarda, ou se vocês vão compartilhar a guarda, melhor ainda. É confuso, mas é o seguinte, geralmente, quando tem uma separação, as crianças ficam com a mãe, de via de regra, pelo menos no Brasil é assim. Aí a criança fica com a mãe e a criança passa a ver o pai só de 15 em 15 dias. Só que aquela criança morava com o pai e agora ela tem que ver o pai de 15 em 15 dias. Para ela é muito difícil esse rompimento grande de uma vez só, de hoje eu moro com meu pai e amanhã eu tô vendo meu pai só de 15 em 15 dias. Então, pelo menos no início, pelo menos no primeiro mês, vai fazendo isso aos poucos. O pai não pode ir todos os dias ver o filho, vai 3 vezes na semana, vai 4 vezes na semana, aí depois vai 2 vezes na semana, aí depois vai só no final de semana e depois passa para 15 em 15 dias, porque se o rompimento é muito grande, a criança não entende aquele sentimento de saudade, de falta, aquele buraco que vai abrir na vida dela. Eu tô falando isso partindo do ponto que essa separação está sendo amigável, porque, né, se você não tiver numa separação amigável, não tem como fazer esse tipo de combinado, não tem como fazer esse tipo de acordo. E aí se você me fala, não, mas a minha separação não tá amigável, eu não quero mais ver esse cara nem pintado de ouro na minha frente, ele não vai voltar aqui, não dá pra fazer devagar esse processo que você tá me dizendo. Eu faço o quê? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar uma foto do pai dessa criança, que não vai estar mais o dia inteiro com ela, todos os dias com ela, vai colocar no porta-retrato, vai pôr esse porta
porta-retrato no quarto do teu filho ou algum lugar que a criança tem acesso e vai explicar. Agora a mamãe e o papai, nós somos só amigos, o papai mora em outra casa, você vai continuar vendo o seu pai, você continua sendo amada ou amado pelo seu pai, eu ainda amo muito você e a gente vai precisar agora se acostumar com essa nova vida, com essas novas coisas. E aí a criança vai começar a sentir falta daquela pessoa que tá faltando. E aí na hora que ela começa a sentir falta, ela começa ou a demonstrar isso através da tristeza ou através da raiva. Não dá para saber de qual forma a criança vai comunicar esse sentimento. Vai ter que observar o comportamento. Então pode ser que o teu filho fique muito tristinho, amuado, abatido no início, ou pode ser que essa criança fique com muita raiva, birrento, malcriado, desobediente. Você vai falar, nossa, essa criança tá terrível desde a separação. É a criança manifestando tristeza, é a criança manifestando descontentamento. É que aí tem personalidades, existem temperamentos que inclinam para raiva, que sente e chora, aliás, que inclinam para tristeza, que sente e chora, e existem temperamentos que inclinam para raiva, que é, nossa, eu odeio essa situação, e aí isso explode num sentimento mais enérgico do que a tristeza. Então você vai olhar para esse comportamento, vai entender que essa criança está passando por uma fase difícil, que isso para ela é uma adaptação difícil e que esse comportamento que de repente ficou muito abatido ou de repente ficou muito desobediente é a criança se comunicando e dizendo não tá bom para mim. O que você vai fazer? Você volta lá na foto que você colocou no porta-retrato, senta com a criança e fala, isso que você está sentindo é saudade. Você está com saudades do papai, do padrinho, do titio que não está mais aqui em casa com a gente. É saudade e é normal a gente sentir saudade das pessoas, é esquisito, mas é normal. Você quer ligar para o teu pai? Você quer fazer uma chamada de vídeo com o teu pai? Por mais que ele não possa ir lá, pelo menos atender o filho no telefone, eu acho que ele pode, né? Então, você tenta fazer essa aproximação no máximo que der. E para que a foto? Para que serve a foto? Porque a criança, quando ela é muito pequenininha, antes dos 4 anos de idade, ela tem uma memória que é extremamente curta, extremamente rápida. A gente não tem memória de longo prazo antes dos 4 anos de idade. E aí, que quando a criança fica muito tempo sem ver aquela pessoa, fica alguns dias ou até mesmo algumas horas sem ver aquela pessoa, a imagem que a criança tem da pessoa dentro da cabeça dela vai esfarelando, vai se apagando, porque a criança não tem uma memória de longo prazo. E isso causa uma angústia imensa na criança, imensa. É por isso que a criança chora para os pais não irem trabalhar. Porque para a criança, o simples fato do pai trabalhar, da mãe trabalhar, é um rompimento. Como assim? Você vai me abandonar aqui? Você não me ama mais. Eu sei que isso parece dramático, mas é assim que a criança se sente. Para ela é um rompimento, por isso que eles choram, como se o mundo fosse acabar, porque a mãe tem que trabalhar. Porque como ela não tem essa memória ainda totalmente fortalecida, totalmente pronta para ser a longo prazo, e como ela ainda está numa fase de apego muito sensível, né? Os primeiros 7 anos de vida, aliás, na verdade os primeiros 4 anos de vida são os mais críticos de apego, aí depois dos 4 aos 7 que é quando termina a primeira infância, mas os primeiros 4 são os mais críticos. Aí a criança tem a sensação que além daquela pessoa ter ido embora, além da saudade que ela tá sentindo, ela tá começando a esquecer aquela pessoa, ela sente falta, mas ela não consegue visualizar isso em imagem, e aí vira um processo de angústia, um negócio assim que vai correndo da criança e ela não sabe falar. Ela não vai saber te explicar isso que eu estou te explicando. É muito complexo para a criança entender. Então, você ter uma foto da pessoa da qual você está se separando pode ser difícil para você, mas para o teu filho que tem uma ligação com a pessoa é importante. E talvez essa criança fique andando com o porta-retrato pela casa, talvez beije o porta-retrato, talvez durma com o porta-retrato, tudo bem. É a forma da qual ele está manifestando saudade e está te dizendo, olha, tá difícil para mim. E é difícil para todo mundo uma separação, tá? Não tem como deixar um processo de separação fácil. Tem como deixar um processo de separação não traumático, que é diferente de fácil. Ele vai ser difícil, mas ele vai passar, ele vai ser sem traumas. Então, você coloca o porta-retrato, você explica para a criança sobre o sentimento, você repete 1,5 milhão de vezes que ela continua sendo amada, que ela continua sendo gostada, que aquilo não tem nada a ver com ela, porque muitos filhos se culpam também pela separação dos pais. É importantíssimo que você fala que isso não tem nada a ver com a criança, que tá tudo bem, que você entende. É um momento de muito acolhimento, é um momento assim de mais flexibilidade, é um momento de avisar na escola o que está acontecendo, porque as professoras não sabem, vão sentir a diferença no comportamento da criança, elas precisam saber pelo que a criança está passando. Então você avisa na escola, é um momento de você estar mais ligada na criança também, de você investir mesmo nessa relação de afeto, de passar bastante tempo de qualidade, você pegar firme ali para estar com essa criança, para suprir as necessidades afetivas dela, que vão fazer assim, ó, bum. A criança tinha necessidade
afetiva aqui, e de repente ela faz bum, quando você se separa. Entende o que eu tô dizendo? Fica mais sensível à coisa toda. Ligar para a pessoa que está saindo de casa, encontrar a pessoa que está saindo de casa, fazer chamada de vídeo, fazer presentes, fazer desenhos. Às vezes o pai não tá lá, mas você prefere que a criança, você percebe que a criança tá angustiada, tá perguntando: cadê o papai? Cadê o papai? Cadê o papai? Faz um desenho para esse pai. Porque quando a criança consegue externalizar esse sentimento, ou pelo menos fazer alguma coisa com ele, tá? Eu não consigo resolver o problema, mas eu consigo fazer um desenho para de alguma forma me aliviar, ajuda. Então, se ela tá falando muito no pai, pega a foto, conta histórias para a criança. É porque quando você era pequenininho, o papai fez isso, o papai fez aquilo, para trazer a presença daquela pessoa na medida do que for possível, para aquela falta que a criança tá sentindo. É complicadinho de entender, mas eu acho que você tá conseguindo pegar a ideia, tá? É momento de fortalecer o vínculo, é momento de você dizer para o teu filho quanto ele é amado 40 milhões de vezes por dia, é momento de você investir em apego, é momento de você investir em conexão, é momento de passar tempo junto, é momento de entender que essa criança ou vai ficar batidinha ou ela vai piorar o comportamento, vai ficar mais desobediente, mais rebelde, e ela só está manifestando saudade, ela só está manifestando, ela tá colocando para fora que tá difícil, sabe? Que é uma adaptação difícil para ela. Você precisa falar que não é culpa da criança e você não pode nunca, em hipótese alguma, nunca jogar o teu filho contra o próprio pai, contra a própria mãe, contra o padrasto, a ex-madrasta, tanto faz. Você não pode. Processos de separação geralmente são difíceis e geralmente a gente tá magoado com a pessoa da qual a gente tá se separando. E aí a gente cai na besteira, muitos pais, muitas mães caem na besteira de ficar falando mal um do outro. E aí o pai fica, porque a sua mãe é uma negligente, porque a sua mãe é não sei o que, xingue, bota palavrão, porque a sua mãe é uma idiota, porque a sua mãe é uma boba, não são essas as palavras, né, mas você tá entendendo, porque a sua mãe faz tudo errado, porque a sua mãe não sei o que, porque a sua mãe não sei o que, ou porque o seu pai é um traste, porque o seu pai é ausente, porque o seu pai é um canalha, porque o seu pai não sei o que. Não faz isso. Não joga o teu filho contra o próprio pai, contra a própria mãe. O problema de relacionamento que você teve com essa pessoa é um problema seu. Essa criança é filha daquela pessoa, e a relação que ela tem com aquela pessoa é completamente diferente da que você tem. A criança não vai enxergar o pai como canalha. Você vai falar, teu pai é um canalha, teu pai é um canalha. A criança não vai entender. Ela não vai enxergar. Isso vai gerar atrito na sua relação com a criança. Isso vai gerar atrito na relação com a criança com o próprio pai. E sabe, você está jogando em cima dela uma responsabilidade, um sentimento que é teu. Se você precisa contar para alguém, se você quer xingar teu ex-marido, xinga na terapia, xinga pra tua melhor amiga, xinga pra tua mãe, pro teu filho não. Teu filho não tem nada a ver com isso. Não joga um pai pra cima do outro, um ex-padrasto, uma ex-madrasta. Não faz isso, porque a criança vai começar a se sentir responsável e ela vai começar a perceber que na verdade vocês se odeiam, e isso começa a gerar atrito na cabeça da criança, porque ela ama o pai, ela ama a mãe, aí ela percebe que o pai e a mãe se odeiam. Para ela é muito difícil de lidar com isso, porque ela é só uma criança e ela não escolheu toda aquela situação, ela não escolheu nascer, ela não escolheu aqueles pais, ela não escolheu o seu divórcio, então para ela é difícil. Não joga a criança contra o pai, contra a mãe. Se você tem alguma reclamação para fazer, faz para tua melhor amiga, que é adulta, que vai entender. Pro teu filho, não. Pro teu filho, você vai falar só as coisas boas do pai dele, mesmo que sejam poucas. Você vai arrumar coisa boa para falar. Teu pai é gentil, teu pai é bonito, teu pai... Não sei, arruma. Se você casou com essa pessoa, se você teve um relacionamento com essa pessoa, alguma coisa de boa a pessoa tinha, né? A gente não se relaciona, não pega uma pessoa e fala, nossa, você é a pior pessoa do mundo, me beija. Não é assim que funciona. Então, se você teve um relacionamento com essa pessoa, alguma qualidade você viu nela. Mesmo que você tenha esquecido, esse é o momento de você ir lá atrás da sua memória e falar, nossa, mas por que eu gostava de você? E falar dessas qualidades para o teu filho, porque isso faz com que o processo de separação para a criança seja mais fácil, para a criança seja menos dolorido. Ela precisa se sentir amada, ela precisa sentir que os pais ainda são dela, ela não pode sentir que com a separação do casal, ela enquanto filho está perdendo, ela enquanto filho está deixando de ter, entende? Ela não pode sentir isso. Muitas vezes acontece da separação rolar e o pai se afastar da criança. Muitas vezes acontece, sobra para a mãe a responsabilidade e esse pai para de aparecer, esse pai para de ligar, esse pai some no mundo como se ele não fosse mais pai. Ele vira ex-marido e ele acha que ele virou ex-pai também. Tá certo? Não tá certo. O que você faz? Primeiro, procurar os seus direitos judicialmente. Vai atrás desse homem para ele pagar o que ele precisa pagar dessa criança e para ele cumprir com as obrigações de pai dele. Segundo, você vai precisar saber neste momento que se esse pai foi embora, se esse pai abandonou essa criança,
essa criança vai sentir o abandono. E você não vai conseguir suprir isso com outra pessoa. Você não pode falar, então eu vou arrumar outro namorado aqui para suprir, para virar o pai do meu filho. Não acontece. A criança tá com saudades daquela pessoa. Não adianta você tentar enfiar um avô no meio da história, um tio, um cunhado no meio da história para tentar substituir, que não vai funcionar. O que você faz? Você acolhe a dor e o sentimento dessa criança e esteja mais do que nunca presente para ela naquele momento. Mais do que nunca presente e reforçando que o amor que você sente por ela é incondicional. Porque se essa criança tem um pai, convive com esse pai 5 anos, por exemplo. Aí depois de 5 anos a mãe se separa do pai. E esse pai some, para de ligar, para de procurar, para de mandar mensagem, não quer atender o filho, não quer fazer as visitas que tem que fazer. A criança vai sentir. É óbvio que ela vai sentir. E ela vai sentir que o pai não gosta mais dela, porque é a única coisa que a criança consegue sentir a partir do abandono. Ela vai sentir que esse pai não gosta mais dela. O que você, mãe, ou você, pai, tanto faz, se a situação for inversa, vai fazer? Você vai reforçar nesse momento, vai reforçar muito. Vocês vão bater nessa tecla até doer, até cansar, que o amor que você sente por essa criança é incondicional. As crianças precisam ser incondicionalmente amadas. O que isso significa? Você não pode pôr condição no seu amor. Não importa o que o teu filho faça, você vai continuar gostando dele, você vai continuar amando ele. E ele precisa saber disso. E eu volto naquele ponto. O amor que você sente pelo teu filho não necessariamente é o amor que o teu filho percebe que você sente por ele. E eu fiz até uma live inteira sobre isso, a diferença entre amor recebido, que é o amor que a criança recebe, e o amor sentido, que é o amor que você sente. Não necessariamente que você sente chega até a criança. Nesse momento que a criança foi abandonada por um dos lados, por um pai, um padrasto, uma madrasta, você vai reforçar até doer que a criança é incondicionalmente amada por você. Porque você não consegue forçar alguém ir lá e ter um relacionamento com o teu filho. Você não consegue. Você não vai conseguir virar pro pai do teu filho e falar, vai ficar com ele sim. Infelizmente não dá, a gente não controla os outros. Uma vez que você não controla os outros, você tem que fazer o que está na tua mão, até onde você pode ir. Até onde, então, que você consegue ir? Reforçar com o teu filho que ele é incondicionalmente amado e repetir, e repetir, e repetir. Você vai repetir isso nas suas palavras, você vai repetir isso no seu olhar, no seu abraço, no seu beijo, no seu afeto e principalmente na sua escuta ativa. Esse é o momento de você ouvir todas as reclamações, lamentações do teu filho. Esse é o momento de você brincar muito com essa criança, de você passar muito tempo com essa criança, de ficar grudada, né? Gruda nessa criança igual um carrapato, dentro do que você puder, né? Você não precisa deixar de trabalhar nem nada disso, mas dentro da sua realidade, você gruda nessa criança igual um carrapato, porque você vai de alguma forma tentar suprir para ela essa necessidade que ela tem, essa sensação de abandono. Você vai ter que estar lá batendo na tecla. Não, eu estou aqui com você. Você não é, você não está e você nunca vai ser abandonado. Eu estou aqui com você. E encher os potinhos dessa criança. Vai demorar uns meses aí para isso estabilizar. Pode ser que fique alguma mágoa por parte da criança em relação à pessoa que abandonou e não tem nada que você possa fazer a respeito disso. Não tem como evitar esse problema se o pai da criança, se o padrasto da criança foi um imenso de um idiota e abandonou essa criança na sua mão e não tá mais nem aí, como se ele fosse ex-pai a partir do momento que ele vira ex-marido. Eu lembro que eu tive uma apresentação na escola, eu devia ter uns 4, 5 anos, era Dia dos Pais, eu tive uma apresentação na escola e o meu pai falou que ia, no dia da apresentação bonito não foi. E aí eu dançando lá lindamente, quando a criança está no palco fazendo a apresentação, ela procura com os olhos as pessoas que ela conhece, ela quer saber quem tá ali. E meu pai não estava lá, meu pai não estava lá. E eu procurava com os olhos e não achava, mas a minha mãe tava. E eu lembro desse dia porque a minha mãe tava. Meu pai era um idiota, gente, um idiota. Eu tive pai ausente mesmo, assim mesmo. Um idiota. Tá? Mas a minha mãe tava. Então ela se esforçou para suprir a falta que ele fazia, para dizer, não importa o que ele faz com você, eu amo você incondicionalmente, e eu vou em todas as suas festas, em todas, não importa que é Dia dos Pais, eu vou estar lá pra você. E isso pra criança é importante, e isso pra criança é o que vai trazer o quentinho no coração e vai dar esse alívio, esse respiro, essa força de vai ficar tudo bem. Eu até me emociono pra contar disso, porque enfim, né, criança sente, e eu lembro disso com um pouquinho de rancor, é o que eu falei, vai ficar o rancor você não vai ter como arrancar, talvez na terapia, mais pra frente, já na fase adulta dê pra tirar, mas assim, não é uma questão de você arrancar o rancor, é uma questão de você diminuir o trauma. Então você vai estar lá pro teu filho, você
Pega firme no afeto. Você vai virar a mãe mais amorosa, mais carinhosa, mais presente da face dessa terra se acontecer do teu filho sofrer um abandono durante o processo de separação. E vai repetir 1.458.000 vezes que não é culpa dele, que tá tudo bem, que você tá ali pra ele, que ele continua sendo amado, não sei o que. Vai pôr a foto lá pra criança poder se lamentar com a foto, vai ligar se der pra ligar, fazer chamada de vídeo, visitar, faz desenho, comprar presente é legal também. Mesmo que você esteja com ódio do cara do qual você separou, ou da mulher da qual você separou, compra um presente pra criança entregar. Só o fato de você sair, deixar a criança escolher o presente, embalar o presente, pra criança é um acalento, gente, é um quentinho no coração. Aqui a gente tá focando na criança. Então você vai com ódio mesmo, mas vai, tá?